Muitas vezes esquecidos pela população, os túneis são verdadeiras maravilhas da engenharia moderna. Os humanos têm construído túneis há milhares de anos, seja para se locomover de um local para outro ou apenas para se esconder. Ao longo dos séculos, nossos métodos evoluíram e de simples túneis escavados à mão, passamos a construir túneis cada vez maiores. Com o avanço da tecnologia e consequentemente da engenharia, o ser humano pôde desenvolver máquinas capazes de escavar quilômetros de túneis em questão de dias, tudo quase que de forma automática, permitindo assim a construção de túneis com mais de 50 quilômetros de extensão, reduzindo consideravelmente o tempo que a viagem teria. Devido a esses fatos, eu decidi trazer para vocês os túneis ferroviários mais longos do mundo. Por muitos anos, esse túnel ferroviário foi considerado o maior túnel do mundo. Ele foi inaugurado em 2007 e conta com 35 quilômetros de extensão, indo de Valais até Berna, na Suíça. Sua construção se iniciou em 1999 e custou cerca de 7 bilhões de reais. Diariamente passam em torno de 70 trens de carga a uma velocidade média de 160 km por hora e 43 trens de passageiros que viajam a 250 km por hora, reduzindo drasticamente o tempo de uma viagem, que antes variava entre 3 horas e meia a 4 horas, passando para apenas 2 horas. Inaugurado em 2016, esse túnel localizado em Seul, na Coreia do Sul, conta atualmente com 50 km de extensão e demorou apenas 5 anos para ser construído, após ser incluso em um projeto do governo sul-coreano que permitirá com que as pessoas possam chegar a qualquer ponto da Coreia do Sul, independente de onde saia, e em menos de 12 horas. Para tal, a ferrovia conta com um trem-bala capaz de alcançar 300 km por hora, percorrendo o túnel em apenas 14 minutos. Contudo, agora em abril de 2021, uma auditoria externa foi feita, revelando falhas estruturais presentes desde sua abertura, fazendo com que o solo do túnel se deforme, tornando a estrutura da pista desigual, obrigando a reduzir a velocidade limite de 300 para apenas 90 km por hora em alguns trechos. Sua construção teve um custo de 13 bilhões de dólares e contou com 10 empresas do ramo da construção, onde um novo método de tunelamento foi usado, permitindo sua construção ser tão rápida. Interligando a França com o Reino Unido, esse túnel ferroviário com 50 km de extensão conta com 3 túneis paralelos. 2 são destinados à ferrovia e o terceiro é utilizado para fins de serviço e segurança. Interligando os dois países, ele parte da cidade de Folkestone, na Inglaterra, até Pas de Calais, no norte da França, sendo usado tanto para transporte de cargas quanto para passageiros. Mesmo alguns quilômetros menor que o túnel de São Gotardo, em contrapartida, ele é considerado o túnel submerso mais longo do mundo. Isso porque aproximadamente 38 km de sua extensão passa abaixo do leito do Canal da Mancha. A ideia de se construir um meio fixo de locomoção entre os dois países surgiu ainda em 1802. Contudo, na época, a pressão da imprensa britânica sobre as questões de segurança nacional fez com que desistissem do projeto, que voltaria à tona 155 anos mais tarde, em 1957, quando um grupo de estudo foi formado para iniciar as pesquisas necessárias para a construção do túnel no Canal da Mancha, iniciando de vez sua construção em 1988. A escavação do túnel contou com 15 mil trabalhadores, além de 15 empresas e 5 bancos de ambos os países. Com a ajuda de uma tuneladora, removeram aproximadamente 4 milhões de metros cúbicos de cal, só no lado francês, com um custo total de apenas 4,5 bilhões de libras esterlinas. Pouquinho, né? Sendo finalmente inaugurado em 1994 pela Rainha Elizabeth II e o presidente francês François Mitterrand.
Devo ter falado o nome dele tudo errado. Sua travessia dura apenas 35 minutos devido ao trem-bala da Eurostar, que faz o trajeto. O curioso é que nessa linha opera um trem destinado apenas ao transporte de automóveis, onde ao invés dos passageiros viajarem em vagões, eles viajam de um país para o outro dentro do próprio carro. Anualmente passam quase 7 milhões de passageiros por esse túnel, entre eles muitos refugiados que acabam se escondendo para entrar de forma ilegal na Inglaterra. Se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho agora para ficar sempre por dentro de quando saem vídeos novos. Com 54 km de extensão, esse túnel localizado no Japão é considerado o segundo maior túnel ferroviário já construído até então. Aproximadamente 24 km de sua extensão ficam a 240 metros abaixo do leito do mar. Localizado no estreito de Tsugaru, entre as ilhas de Honshu e Hokkaido, o túnel Seikan demorou apenas 17 anos para ficar pronto, e foram gastos aproximadamente 3,6 bilhões de dólares em sua construção, valor ínfimo se comparado com os 200 bilhões que eram estimados durante o seu planejamento. O projeto começou a rolar em meio a um clamor da população japonesa, pedindo uma maneira mais segura de se atravessar de uma ilha para outra, depois de um poderoso tufão afundar diversos barcos, matando mais de 1.100 pessoas em 1954. Sua construção contou com 14 milhões de trabalhadores. Foram usados cerca de 3.000 toneladas de explosivo e quase 170 mil toneladas de aço. Devido aos inúmeros problemas em meio à sua construção, incluindo desde deslizamentos de terras frequentes até inundações de água do mar, infelizmente 34 trabalhadores acabaram perdendo suas vidas. A ferrovia, que inicialmente passaria pelo túnel, foi projetada para ser bitola única. Contudo, durante sua construção, decidiram mudá-la para bitola dupla, permitindo assim futuramente conectarem o túnel com a rede de trens Shinkansen, conhecida aqui no Brasil como trem-bala, iniciando suas operações em 2016. Hoje passam diariamente em média cerca de 50 trens de cargas transportando principalmente produtos agrícolas de Hokkaido para outras partes do Japão e mais de 30 trens de passageiros. Contudo, os trens Shinkansen não podem percorrer o túnel em sua velocidade máxima de 320 km por hora, tendo que diminuí-la para 140 km por hora, pois a pressão do vento criada pode fazer com que os trens de carga descarrilhem quando se cruzam. Em sua extensão ainda existem duas estações ferroviárias, sendo as primeiras estações ferroviárias construídas sobre o mar, servindo também como ponto de fuga em caso de desastres. Sendo considerado até então o túnel ferroviário mais longo do mundo, o túnel de São Gotardo, localizado nos Alpes suíços, conta com aproximadamente 57 km de extensão e começou a ser construído ainda em 1999, porém só foi finalmente inaugurado 17 anos mais tarde, em 2016. Além de ser considerado o túnel mais longo do mundo, ele também é considerado o mais profundo, pois em alguns pontos passa até 2.450 metros abaixo da superfície das montanhas. Sua construção custou cerca de 12 bilhões de dólares, algo em torno de 40 bilhões de reais na cotação da época, e cerca de 28 milhões de toneladas de rochas precisaram ser escavadas durante sua construção. O mais curioso é que boa parte delas foram trituradas e reutilizadas para fazerem o concreto usado nas paredes do túnel, criando uma conexão entre Roterdã, na Holanda, e Genova, na Itália. Diariamente passam por ele cerca de 260 trens de cargas e 65 trens de passageiros, sendo considerado uma das malhas ferroviárias mais importantes da Suíça. Um dos fatores cruciais para sua construção foi a mobilidade que o trem geraria, facilitando a vida de todos que antes precisavam atravessar os Alpes suíços diariamente. Para você ter uma ideia, uma viagem de Milão a Zurique, que antes demorava cerca de 2 horas e 40 minutos, para ser feita de carro, passou a demorar apenas 1 hora, graças aos trens de passageiros que passam diariamente pelo túnel. Isso porque, para atravessar o túnel de uma ponta a outra, são necessários apenas 17 minutos. A ideia de sua construção serviu também para preservar os Alpes suíços,
que até então era a rota principal para os mais de 1 milhão de caminhões que passavam por lá mensalmente, carregando de tudo. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos que saem semanalmente aqui. Lembrando que todas as fontes usadas para escrever o roteiro desse vídeo estão fixadas no primeiro comentário aí embaixo. Aqui do lado estarão aparecendo outros 2 vídeos que você pode estar assistindo, basta clicar e assistir. Se você acha que eu esqueci de comentar sobre algum túnel ou quiser falar sobre algo, o campo dos comentários estão aí. Fique à vontade para comentar e obrigado por ter assistido até aqui.